palavra salmos em hebraico significa louvor. O livro é composto de escritos de diferentes épocas, que apresentam louvores e orações a Deus. O capítulo 1 nos fala das consequências de se ser ímpio e de se ser justo. O versículo escolhido para esse desenho é o versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, feliz é o homem que não fica escutando o conselho mal dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Ele vê o pecador cometendo o pecado e foge, não anda junto com ele. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Uma coisa é você amar o pecador. Outra coisa é você se assentar com ele e ser amigo dele. Mas quem é justo, afinal? Ninguém é perfeito. De fato, ninguém é perfeito. Mas se você é filho de Deus e Deus é justo, você vai praticar a justiça porque Deus é justiça. E você vai abominar o pecado, sair do pecado porque Deus abomina o pecado. Salmos capítulo 2. Esse capítulo fala a respeito de Jesus em muitos versículos. Por exemplo, os versículos 1 e 2. Porque se amontinam as gentes e os povos imaginam a vaidade? Os reis da terra se levantam e os príncipes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui o seu ungido se refere a Jesus, porque Jesus é o ungido do Senhor. O versículo que eu escolhi para fazer esse desenho é o versículo 11. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Temor não é ter medo. Deus não quer que nós tenhamos medo dele. Temor é um sentimento profundo de respeito e obediência. É isso que Deus quer de nós. Nós temos que ter reverência, extrema obediência. Esse alegrai-vos com tremor nos remete que nós não vamos nos alegrar de qualquer jeito. Você está alegre com esse sentimento de obediência a Deus. Você é feliz por obedecer a Deus. Salmo de número 3. Este salmo é de Davi, quando fugia de seu filho Absalão, registrado em 2 Samuel, capítulos 15 ao 18. Podemos notar a confiança de Davi no Senhor, mesmo sendo cercado pelos seus inimigos. O versículo escolhido é o de número 5. Deitei, dormi e acordei por causa do Senhor. Imagine, se coloque no lugar de Davi. Imagina que você está sendo perseguido, cercado, e seus inimigos estão se multiplicando. E mesmo assim, ele louvava, exaltava a Deus e confiava que no Senhor ele estava seguro. Versículo 3. Temos que ter essa confiança, independente do que nos rodeia. Então você, que é filho de Deus, você só consegue ter essa paz maravilhosa por conta do Espírito Santo que habita em você. Porque o fruto do Espírito também é paz. Então é Deus que nos dá essa paz. Tendo essa confiança que o Senhor nos sustenta, nós conseguimos deitar, descansar e dormir. O que tem te afligido esses dias? Deposite no Senhor, confie que no Senhor você tem refúgio e o Senhor te sustenta. Salmos de número 4. Este salmo foi escrito por Davi em circunstâncias parecidas com a do Salmo 3. Vemos com clareza que Deus ouviu as orações de Davi, o abençoou, o guardou, o livrou, sustentou e o deu alegria, ainda mais do que quando houve fartura, como a gente vê no versículo 7. O versículo escolhido para esse desenho foi o versículo 8. Ele é bem parecido com o 5 do capítulo 3, que nós lemos no minuto da palavra passada. Aqui é reforçado que mesmo Davi, passando pelo que ele estava passando, ele conseguia deitar e dormir em paz porque o Senhor estava com ele e ele sabia disso. Assim como Davi, que tinha um firme relacionamento com o Senhor, foi protegido em meio à perseguição dos seus inimigos que se multiplicavam. Você que está tendo um firme relacionamento com o Senhor, nascido em Cristo, filho de Deus, que ama ao Senhor porque o Senhor lhe amou primeiro, Deus vai lhe proteger, vai lhe abençoar. Você tem paz, você consegue dormir e habitar em segurança porque Deus está com você. Salmos capítulo 5. Este salmo possui 12 versículos e muito provavelmente foi Davi quem escreveu. Podemos ver aqui a tristeza de Davi e também a sua grande meditação. Versículo 1. Vemos também o seu esforço em clamar ao Senhor. Atende a voz do meu clamor. Ele crê que Deus está ouvindo as suas orações. E no versículo 3 a gente vê que ele está orando pela manhã. Mas Davi não procura só a proteção de Deus, mas também um direcionamento para que ele tome decisões fiéis a Deus. O versículo escolhido para esse desenho é o versículo 12, o último. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Circundá-lo-ás significa fazer um círculo, como um escudo. Então dá a entender de que a bondade do Senhor, a benevolência do Senhor cobre o justo e o protege contra a maldade dos ímpios. Que Deus é esse, né? Salmo de número 6. A autoria é de Davi,
que estava muito aflito. Sou fraco, sara-me, meus ossos estão perturbados. Versículo 2. O salmista estava tão mal que inundou a sua cama de lágrimas. Davi ora por misericórdia, cura, livramento dos seus inimigos e que esses inimigos perturbem-se e se envergonhem. Podemos notar também aqui a confiança de que a sua oração estava sendo ouvida por Deus. O Senhor já ouviu a minha súplica. O versículo escolhido para fazer esse desenho é o versículo 5. Nós temos que ler o 4 primeiro. Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Versículo 5. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro, quem te louvará? Em outras palavras, Davi diz: Senhor, volta-te, livra, salva-me, porque se eu morrer, como que eu vou te louvar? Nós vemos uma forma atrevida de Davi orar ao Senhor, mas na verdade, isso era muito comum nos Salmos de Lamentação. Era uma forma de motivar Deus a agir. Salmos de número 7. Esse é mais um salmo de Davi. Aqui, o salmista expressa a sua plena confiança em Deus e exalta a justiça do Senhor. Neste salmo, podemos ver Deus como juiz, no versículo 11, e como guerreiro, no versículo 12. O versículo escolhido para fazer esse desenho foi o versículo 9. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. Corações e rins são órgãos que ficam dentro da gente, obviamente. E eles querem dizer aquilo que não se pode ver no ser humano, fazendo alusão a pensamentos, e desejos íntimos das pessoas. Aquele que tem um coração mau, um coração que não é entregue ao Senhor e não se arrepende da sua perversidade, Deus abomina essa pessoa e essa pessoa vai ter um fim trágico. O próprio Deus vai lançar aqueles que não se arrependeram no lago de fogo. E nós temos que temer a esse Deus. Deus julgará a todos. Salmos capítulo 8. Este salmo de Davi começa exaltando o nome do Senhor e finaliza da mesma forma. Dessa vez não escolhi um único versículo para desenhar, mas sim o salmo inteiro. O salmista vai dizer como as obras de Deus são grandiosas, os céus, a lua, as estrelas, e como o ser humano é tão pequeno em relação a tudo que Deus criou, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Então ele vai dizer o que é o homem tão pequeno em relação a tudo que Deus criou. Mas, ao decorrer do salmo, vamos encontrar a resposta. Deus nos criou com o propósito primário de termos um relacionamento com Ele. E também nos deu a missão de dominar e cuidar das obras das mãos de Deus. Logo, Deus nos deu um propósito. Deus nos criou com esse propósito. E é por isso que Ele nos olha. Então vamos valorizar esse Deus grandioso que, mesmo sendo grandioso, Ele olha para nós que somos nada. Salmos capítulo 9. O salmista Davi expressa alegria, adoração e prazer em tudo que Deus tem feito na vida dele. Toda a justiça que Deus tem feito na vida dele. Diz que Deus tem sustentado o direito e a causa de Davi, julgando justamente, repreendendo as nações, destruindo os ímpios, apagando o seu nome para sempre e eternamente. Davi também diz que Deus perpetuamente está assentado como rei e já preparou o seu tribunal para julgar. O versículo escolhido para esse desenho é o versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus, todos aqueles que não querem saber de Deus, que se esquecem de Deus aqui na terra, vão ser lançados no inferno e esquecidos por Deus. E ao mesmo tempo, aquele que aqui na terra é esquecido e perseguido, mas firme e fiel ao Senhor, será salvo, não será esquecido por Deus. Salmos capítulo 10. Não está descrito quem foi o autor deste salmo, mas sabemos com base no versículo 1 que ele estava sofrendo bastante. E no seu ponto de vista de sofrimento, Deus estava longe, ausente, indicando que Deus ainda não tinha o libertado. Mas não é porque Deus não tinha o libertado que Deus não estava ouvindo, e a gente vai ver nos próximos versículos. O autor vai falar da arrogância dos ímpios e das suas maquinações de maldade. O versículo escolhido para esse desenho é o versículo 4. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são: não há Deus, não há Deus. Faz citação ao pensamento do ímpio de que Deus não está vendo o que ele está fazendo. Mas nos demais versículos vai dizer que Deus prestará contas. E no versículo 17 diz uma confirmação de que Deus, sim, vê tudo e ouve tudo. Nada do que é feito aqui na terra passa desapercebido do olho de Deus.